Caros amigos e amigas, que a paz, a luz, o amor de Deus nos envolva hoje e sempre. Uma boa tarde a todos e a todas que se encontram neste centro de acolhimento, centro de estudo, de aprendizado, esse centro espírita, essa escola das almas. Que Deus nos abençoe na tarde de hoje. É com muita satisfação, com grata satisfação que nós estamos atendendo a este convite de estar com vocês neste dia de atividade, neste dia de reflexão. E eu gostaria de pontuar, antes de iniciarmos a nossa introdução, gostaria de pontuar que a casa foi muito feliz na escolha de um tema de estudo como TCI, que é a Transcomunicação Instrumental, e na escolha do nosso querido Clóvis Nunes. Clóvis é uma pessoa que, se você não deixá-lo sob um horário, ele fala a tarde toda. E isso é muito bom. A última vez que estive com o Clóvis foi em dezembro. Conheço o Clóvis há um bom tempo e a gente saiu para jantar e foi a noite toda de longas conversas. Se não fossem os próprios funcionários do restaurante que nos arrebanhassem para fora, nós iríamos ficar lá conversando sobre os mais diversos assuntos, porque Clóvis, ele tem propriedade para falar sobre muitas coisas, e é necessário que as casas espíritas tratem de convidar pessoas especializadas em determinados assuntos para falar sobre esses assuntos. Cada um em seu campo de estudo, cada um em seu campo de abordagem. Então, com alegria, nós estamos aqui para falar de Jesus, da moral cristã, e eu gostaria de iniciar falando a respeito de 5 princípios que estão na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu não quero entrar nos princípios de maneira individual, quero apenas me apegar ao 5º, que é a moral do Cristo, onde Kardec fala, na própria introdução, que os outros princípios poderiam esquecer-se, poderiam confundir-se, poderiam ficar para trás. Porém, no caráter da revelação espírita, o 5º item que Kardec pontua, que é a moral cristã, não se modifica, é irretocável. No entanto, sofre com o tempo, assim como todas as coisas, a influência da mudança necessária e precisa para as sociedades, para os povos e para as culturas, para os diferentes caracteres que nós somos. O tema que nós vamos falar nos ensina muito sobre o respeito, principalmente às nossas próprias limitações, mas um respeito que começa e reside na compreensão de que somos seres limitados. O conhecimento, a sabedoria, o acesso à informação, em muitos momentos ilusiona-nos, transmite em nós, ecoa, verbera em nossos corações a falsa sensação de predominância, principalmente intelectual, sobre o outro. Isto não é um princípio kardeciano, muito menos cristão. Então, quando eu falo de Allan Kardec, de Jesus e de sua moral, o primeiro ponto que nós temos que reconhecer é que nós somos seres dotados de limitações, dotados de deméritos, dotados até certo ponto de parecer um pleonasmo, uma redundância, porque de fato nós estamos aqui para aprender. Se sobrar alguma coisa a gente ensina, mas primeiro a gente aprende. Primeiro, nós somos convidados a atravessar o caminho da evolução, da estrada evolutiva, para somatizar em nós a experiência que, de maneira acumulativa, nos abre as portas para a libertação. Mas, enquanto isso não ocorre de sua forma totalitária, cabe-nos conscientizar-se de que o nosso papel neste mundo é aprender cada vez mais. E, através deste aprendizado, convertendo em ação, para além das casas espíritas, para além dos nossos núcleos familiares, para além dos nossos trabalhos, para além dos nossos, porque o convite que o Evangelho nos faz, sobretudo, é para o outro, transportar-se, sair de si e ir em direção ao próximo. Este é o convite que o Mestre nos faz. Por isso que o tema na tarde de hoje, presente no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 7º, nos diz que aquele que se eleva será rebaixado. E nós pretendemos, no decorrer desta hora que nos é dada, trabalhar de maneira coletiva esse ensinamento maravilhoso deixado pelo Mestre Jesus. Então, partindo desse princípio, dessa própria conscientização, nós vamos para outro ponto também, que a própria lição nos ensina. Cada qual com sua experiência evolutiva e cada qual com as suas necessidades e merecimentos.
Às vezes, nós queremos universalizar as experiências das pessoas. Nós queremos relativizar as experiências, mas porque a minha experiência de introdução e de conhecimento da doutrina espírita foi de uma determinada maneira, se deu de uma determinada forma, o outro tem que passar pela mesma prova e pela mesma forma que eu passei. E esse jeito nosso de colocar as pessoas dentro de formas e quadrados é um ponto que nós temos que debater dentro da casa espírita, porque cada um que está aqui presente hoje, encarnado ou desencarnado, carrega consigo uma história de vivências, uma história de deméritos, uma história de virtudes. Então, como eu posso universalizar as experiências a ponto de tratar igual todas as criaturas? Então quer dizer que o Evangelho ele endereça para nós uma única mensagem, e quem não se enquadra nessa mensagem não é digno de aprendê-la, não é digno de pertencê-lo. Quando na verdade não, o convite de Jesus é plural. O convite do Cristo é para todas as criaturas. Deixa eu tentar melhorar, vou dar um exemplo. Recentemente, para o audiovisual espírita, foi lançado um filme muito importante para, como eu disse, o audiovisual, para o conhecimento da sociedade sobre a doutrina espírita. Eu ainda não assisti, por falta de oportunidade, que foi o tempo que não me permitiu, mas muitas pessoas foram assistir, espíritas e não espíritas, Nosso Lar 2. Quem aqui foi assistir Nosso Lar 2? Uma parte considerável da plateia. Eu vou melhorar. Esse talvez sejam para aquelas pessoas que são jovens há mais tempo. Quem assistiu aquela novela espírita A Viagem? Também uma parte muito considerável. As duas, a primeira versão e a segunda. Poxa, A Viagem. Pronto, A Viagem, Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, o filme de Divaldo, o filme de Chico, são obras importantes para a divulgação da doutrina. Mas nós não podemos universalizá-las a ponto de enxergar a doutrina apenas por aquele prisma ou por aquela ótica. Sabe por quê? Pode doer o que eu vou falar, mas me perdoem. E quem diz isso não sou eu, é o próprio Emmanuel. O próprio André Luiz fala no Nosso Lar, no livro Nosso Lar. O próprio Kardec vai tratar muito bem disso nas revistas espíritas. E nós temos que ler com muita atenção, então pode doer o que eu vou dizer. Mas a experiência que André Luiz teve é a experiência de André Luiz. Não é a experiência de Ian, não é a experiência de vocês. Cada um com sua experiência e cada um com sua forma de encarar o mundo e de encarar as suas problemáticas individuais. Mas o que é que nós fazemos quando nós temos acesso a esse tipo de obra, seja ela televisionada, de audiovisual, seja ela literária? Nós queremos universalizar a ponto de trazer à tribuna e às casas de que quando a pessoa desencarnar será o mesmo processo que André Luiz enfrentou. Passará pelo umbral, passará por aquilo, tal. Quando na verdade não. É uma grande injustiça da nossa parte querer nivelar e universalizar uma experiência que é individual. Então, na matéria, somos convidados a vivenciar provas e vivenciar coisas específicas, singulares, que casam e que vão dialogar diretamente às nossas necessidades evolutivas. Do contrário, André Luiz teve a experiência dele, belíssima, está no livro, maravilha. A novela Viagem tem a sua linha de narrativa belíssima, mas é a experiência de Diná na Viagem, é a experiência de André Luiz, é a experiência de Chico, é a experiência de Divaldo, e as nossas experiências são totalmente individuais. Então, partindo deste princípio, temos que ter muita cautela ao ler e analisar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, para não querer universalizar. Nós conhecemos uma criatura, que não nos cabe dizer o nome, mas que essa criatura, ela atravessava por vários problemas. Fez consulta numa casa, não deu certo. Fez consulta em outra casa, não deu certo. E foi aconselhado para essa pessoa fazer o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é uma excelente alternativa para quem faz. O Evangelho no lar é uma excelente alternativa para a gente tentar mudar algumas coisas dentro da nossa própria casa. Afinal de contas, é dentro do nosso próprio lar que parte dali nossas experiências. A maioria delas, porque é dentro do núcleo familiar que nós somos convidados a vivenciar múltiplas experiências, às vezes não tão positivas, às vezes positivas até demais, e assim vai. Então foi aconselhado que essa criatura fizesse o Evangelho no lar, e através do Evangelho no lar promovesse uma reflexão, uma autocrítica, uma autoanálise, e depois de determinado tempo que essa criatura estava fazendo o Evangelho no lar, questionamos a essa pessoa como estavam as coisas, e aí essa pessoa disse assim para nós: não mudou em nada.
Não mudou em nada, porque quando eu leio, eu digo, esse aqui é para fulano, esse aqui é para cicrano, esse aqui é para beltrano, esse daqui é para aquele, é para aquele, é para aquele, mas nunca caía uma lição para ele. Nunca caía um conhecimento para ele, sempre para as outras pessoas que estavam ao seu redor, ombreando as suas experiências. Então nós temos que ler, olhar para as nossas experiências, e se for para julgar algo, julgar as nossas experiências e as nossas ações. Só nos cabe isto. Só nos cabe isto. A lição que nós vamos tratar fala muito mais de humildade. E a palavra humildade vem do latim humus. Humus, algumas pessoas já conseguem subentender que significa terra, sob a terra, filhos da terra. Então a humildade, o seu princípio, pelo menos da palavra, o seu princípio remete-nos ao chão, àquilo que está ao chão, àquilo que está à terra. Mas muita cautela também nas associações, porque espírita gosta de associar caridade ao assistencialismo e humildade à pobreza. Não são coisas iguais. Se assemelham em significados, mas são totalmente diferentes na concepção moral crística. A caridade, ela vai muito mais além da esmola. Quem diz isso é um espírito, o espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição beneficência exclusiva, caridade, a lei do amor. A caridade vai muito mais além do que a esmola. E a humildade vai muito mais além do que andar com os pés descalços. Na verdade, o nosso conhecimento cristão, e aí me permitam adentrar nessa área para nosso entendimento coletivo, nosso tronco religioso, social, é um tronco judaico-cristão. Então é compreensível que a doutrina espírita sofra uma interferência muito direta das religiões cristãs convencionais, o catolicismo, o protestantismo, e nós, de uma maneira quase que espontânea, integramos a doutrina espírita alguns pontos que não são exatamente doutrinários. Na verdade, o tipo de espiritismo que nós fazemos no Brasil é um espiritismo que mais se assemelha a um igrejismo convencional do que a um espiritismo proposto por Kardec. É uma crítica, dói, mas é a verdade. Pelo menos a verdade como eu a enxergo. Cada um pode enxergar de uma seguinte forma, mas as nossas reuniões, elas são em formato de igrejismo. Nossos rituais litúrgicos, porque são rituais, são no formato de igrejismo. Então aponta uma solução? Não tem solução. Se fazemos e funciona, continuemos dessa maneira. Porém, talvez existam outras formas de nos reunirmos e estudarmos o Evangelho. Existam outras maneiras de nós refletirmos sobre a moral cristã, a não ser só essa daqui, de que uma pessoa vem aqui, sobe, e do alto fala para um grande público e estuda. O estudo é, na verdade, só uma pessoa, ou a palestra, né? Então, existem diferentes formas de abordarmos. Então, o igrejismo que influenciou diretamente a doutrina espírita, desde a sua chegada no Brasil até os dias de hoje, é um igrejismo que nos ensina que devemos louvar a pobreza, porque é através da pobreza que se adquire a consciência de humildade, e através dessa consciência de humildade seremos nós santos um dia. E na verdade o próprio Jesus combatia e rebateu isto de uma maneira veemente, quando ele nos ensina que existe o mal rico. Para existir o mal rico pode existir o bom rico. Só que o problema não está na palavra, e sim nas ações daqueles que professam do cristianismo. Não está nos rótulos. Queria eu que os problemas se resolvessem apenas com a mudança de rótulos ou com a mudança de nomes que nós damos às coisas. Mas não, o problema está na raiz das ações individuais de cada um de nós. Então a humildade, ela ultrapassa a concepção de uma ideia que a própria Igreja Católica trouxe durante toda a sua trajetória, quando ela tratava dos santos. Todos eles, para serem santos, primeiro eram pobres. E o próprio capítulo do Evangelho, baseado nas bem-aventuranças do Cristo, é: bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. Então nossa lição está diretamente ligada a essa palavra do Cristo. Então é interessante que nós tenhamos a consciência de que a pobreza, assim como a riqueza, não é sinônimo de perfeição. E na verdade, quando falamos de riqueza, eu sempre gosto de encerrar essa parte da palestra com a seguinte frase de Chico Xavier: tem gente que é tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Então não é sobre dinheiro que nós estamos falando. O Cristo não falou sobre o dinheiro. O Cristo não falou das casas. O Cristo não falou dos carros. O Cristo falou de outras virtudes que vão muito mais além do que esta na matéria. Porque, por sua vez, quando encerra-se a validade, o tempo, quando esgota-se deste corpo, ele fica. E tudo que a ele pertence também.
Eu gosto de dizer o seguinte: herança é o que o morto deixa para os vivos se matarem. Então tudo isso fica para quem vai ficar. Problema, dívida, felicidades, infelicidades e assim vai. A gente leva, na verdade, aquilo que nós somos. Já dizia a nossa querida Joana de Ângeles. Então a humildade, ela vem de humus, ela vem sob a terra, sob o solo. Porém, a humildade ensinada pelo Cristo vai muito mais além dessa concepção. E para isso, eu queria trazer uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 261, quando Kardec interroga: nas provações por que ele cumpre passar o homem para atingir a própria perfeição, tem um espírito que sofrer as tentações de todas as naturezas? E Kardec complementa: quais seriam essas tentações? Tem que se achar em todas as circunstâncias para excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade. Então quer dizer que para atingir a perfeição, em outras palavras, é isso que Kardec pergunta. Para atingir a perfeição, o homem deve passar por todas essas provações, todas essas tentações, como queiramos chamar. E aí os espíritos são muito categóricos quando dizem: certo que não, vírgula, certo que não. Pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muita prova. Ele continua, mas eu poderia parar aqui, porque para nós seria suficiente entender que não. As provas e as vivências são totalmente individuais. Há espíritos que precisam passar por essas determinadas provas que lhe excitam o orgulho, a inveja, a avareza e assim vai por diante. E há espíritos que não precisam passar por estas porque já têm um grau de compreensão de que não é necessário para eles passar por essas provas para conseguirem atingir a perfeição. Porém, esses são raros. Quando nós vamos para a escala espírita, nós vamos entender que em sua grande maioria todos os espíritos passam pela fileira do mal, pela fileira da expiação, pela fileira da prova, para atingir a sua conscientização. Porque desde seu princípio o homem sofre, como diz Guilherme Arantes, de ser teimoso. Então desde o início nós temos uma compreensão, desde o início nós temos um entendimento. No entanto, nós somos teimosos e violamos cada vez mais esse entendimento e queremos agir conforme as nossas vivências e como nós queremos. E aí eu quero do jeito que eu quero, a gente vai caminhando para um determinado ponto e aí explica-se uma teoria perfeita, a reencarnação. Se tem algo que os espíritos pontuam para nós como uma ação privilegiada que todo ser humano tem, é a reencarnação. Feliz de nós que temos a reencarnação como uma possibilidade de evolução e uma possibilidade de vivência na matéria. Imaginemos nós se esta vida fosse apenas nossa existência e nela encerrasse, no túmulo, no corpo funesto encerrasse as nossas vivências. O que seria de nós? Na verdade, o que seria de tudo aquilo que nós deixamos para fazer no amanhã, ou de tudo aquilo que acumulamos durante toda a nossa trajetória, não conseguimos quitar? O que seria de nós se não fosse pela reencarnação? Qual seria a solução para conseguirmos ultrapassar as barreiras e o limite que a lei do progresso nos coloca como regra e como norte da existência? Se estamos aqui para progredir, sem a reencarnação não há Deus. Como não há Deus, como não há reencarnação sem Deus, sem reencarnação também não haveria Deus. Porque a reencarnação é o resumo máximo de sua justiça para com todos os homens. Logo, sem a reencarnação não existe Deus. Não pode existir Deus. Então, o espírito de Miramês, através do médium João Nunes Maia, vai trazer no livro Filosofia Espírita, no tomo 1, um comentário bem pequenininho sobre essa resposta de Kardec. Mas antes, deixa eu encerrar a resposta que os espíritos dão, melhor, a resposta dos espíritos a Kardec. E aí eles colocam: pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas essas tendências. Em outras palavras, se o espírito opta pela riqueza durante a sua trajetória na Terra, cabe a ele escolher se ele utilizará para ser um pródigo ou para ser um avarento, para fazer o bem ou para fazer o contrário. São escolhas.
E quando partimos dessa compreensão, entendemos que as pessoas, elas não são Gabriela, nasceu, morreu assim, cresceu assim, viveu assim. Não, elas fazem as escolhas que lhes cabem fazer. E por mais duro que seja ouvir isto, às vezes nós olhamos para uma determinada pessoa que passa por uma prova no campo da espiritualidade, e eu quero ficar apenas neste campo, porque o campo da matéria é muito mais complexo, mas nós olhamos para uma determinada pessoa que enfrenta, por exemplo, a problemática mediúnica e que de uma maneira muito rebelde não consegue lidar com aquele sentimento, com aquela vivência na mediunidade, e esse espírito opta por não desenvolvê-la. São escolhas. As consequências são frutos dessas escolhas. Por isso que não podemos também ser frios a ponto de considerar apenas essa possibilidade. A gente ajuda, a gente acolhe, a gente abraça até onde nos cabe. Porém, chega um determinado momento, como já aconteceu comigo, de eu olhar e dizer: são escolhas. Essa pessoa escolheu dessa forma, a mim somente cabe respeitar a sua decisão. Não existe essa de querer intervir nas experiências dos outros. O sentimento de domínio que eu falei lá no início, que às vezes nós queremos ter sobre as vivências das outras criaturas. Eu quero que meu filho, eu quero que minha esposa, eu quero que meu marido seja espírita, porque para mim ele só atingirá uma compreensão se assim o for. A vivência é dele, dela. A vivência pertence àquela criatura, não a você. Porém, as suas escolhas, essas sim, você tem domínio sobre elas. E no caso contrário, cada um segundo suas obras. Depois eu vou fazer essa pergunta para ver se todo mundo memorizou e a gente soca para frente. Então, comentando isto, Miramês coloca: no campo das escolhas e das concessões, há uma coisa que fala mais alto: a maturidade da alma, que mostra a necessidade das provas. Pode um espírito pedir a riqueza, segundo a resposta à pergunta, e ser atendido. Alguns usam o outro, fazendo dele motivo de glória na sua vida, e outros, carentes de lições que lhes possam preparar para o futuro, usam mal os recursos da fortuna, por lhes faltar maturidade. Isso é Miramês, através de João Nunes Maia. Maturidade, essa é a palavra, maturidade. Às vezes, os próprios benfeitores que ajudam na reencarnação de um espírito não perceberam que ele, pela sua fragilidade, desviaria seus dons a terceiro os poderes que a vida lhe colocou nas mãos. Mas Deus sabia de tudo e ascendeu com o motivo das experiências que o espírito deve acumular para aprender melhor as lições recebidas. Então, em outras palavras, o que ele diz: nem próprios benfeitores espirituais vão prever se a gente vai conseguir ou não vai conseguir determinadas provas. Eles observam as nossas tendências e, com base nessas observações, eles deduzem se nós somos capazes ou não de lidar com determinadas situações e circunstâncias. Porém, eles não podem dizer se seremos capazes ou incapazes. Eles não podem tratar dessa maneira porque não competem este papel de julgamento. Porém, algumas pessoas, a partir de suas próprias tendências, demonstram a incapacidade ou a imaturidade, como o espírito Miramês utiliza, para determinadas provas, e que se assim seja. Respeitemos, só nos cabe isto. Cada um segundo suas obras. Este é o ponto. E aí ele segue. Eu não vou ler toda a lição, porque é uma lição extensa. Miramês detalha muitas coisas, então vale a pena para quem quer uma leitura mais aprofundada do Livro dos Espíritos, fazê-lo ao lado de Miramês. São tomos de livros que Miramês tem, maravilhosos e nos ajudam muito no entendimento. Às vezes a gente lê uma pergunta, lê uma resposta, não consegue entender bem. Miramês vai nos trazendo dos mínimos detalhes a resposta, e coisas que talvez nem passasse pela nossa cabeça ele traz. Mas aí eu queria colocar lá no final, quando ele coloca a missão do Espiritismo. No final da mensagem ele diz: a missão do Espiritismo é reformar o homem e ajudar a despertar os espíritos endurecidos para o amor. Não há outro caminho para todos nós. O Evangelho é o livro da vida, para que tenhamos mais vida e com abundância. Se negamos o bem, estaremos envolvidos no mal. Mas aí eu queria fazer uma observação quando ele coloca que o Evangelho é o livro da vida. É o livro da vida para nós cristãos. Então não vamos olhar para as pessoas que não têm o Evangelho como um livro base de suas religiões e dizer assim: vocês têm que seguir o Evangelho, porque caso contrário vocês não terão acesso ao que eu tenho. Cuidado com esse sentimento de privilégio, porque eu sou espírita não é um privilégio, eu sou espírita é uma necessidade minha.
individual. Então, cuidado quando a gente olhar para as pessoas e interpretar esta verdade que hoje nos contempla, querermos que todas as pessoas compactuem daquilo que nós achamos que é a verdade. Muito cuidado com isso, muito cuidado. Cada um segundo as suas obras. É uma redundância, eu estou sendo chato, mas é necessário a gente se conscientizar de que o Espiritismo, ele contempla quem? A mim e a vocês. Ao outro, outras vivências e outras práticas contemplam. A ele cabe as suas vivências. Então não é para a gente chegar, semelhante a muitas outras pessoas, que não nos cabe julgar também, pegar o Evangelho e querer esfregar no rosto de todo mundo e dizer, vocês têm que engolir isso aqui, porque não é assim que funciona. Jesus, ele promove uma mensagem principalmente de adesão, do contrário é intolerância, do contrário é egoísmo, do contrário é vaidade. Então, se as pessoas não veem a Jesus pela adesão, não existe um regime ditatorial na mensagem do Cristo. Aqueles que querem lhe seguir, que tomem a sua cruz e sigam pelo amor que tem a ele e ao seu Evangelho. Do contrário, não é Jesus que fala. Do contrário, somos nós, em nossos regimes religiosos, que queremos impor às criaturas as nossas convicções e as nossas verdades, fazendo um tipo de recorte como que aqueles que não são espíritas não são dignos de aprender e de vivenciar essa experiência. Cada um segue segundo as suas obras. E aí ele encerra, não podemos deixar de falar da relatividade em todos os campos do saber, mesmo da aplicação das leis de Deus, porque as desigualdades de evolução dos espíritos é uma realidade inconteste. Ou seja, como eu falei desde o início da nossa palestra, até o horário de agora, cada um vive as suas experiências de maneira individual. Ponto. Não vamos voltar nisto agora, por hora. E aí, como eu falei, o Espiritismo aponta-nos como uma aplicação dos princípios da evolução e do progresso, a reencarnação ou as encarnações sucessivas, mediante os que, numa existência, ocuparam elevadas posições menores. E eu gosto muito da lei da reencarnação, porque ela mostra para nós que o nosso orgulho nos leva a um precipício interminável. Eu gosto da lei da reencarnação porque a lei da reencarnação mostra a nossa pequenez diante de tamanhas coisas que nós temos ainda que aprender. Noutras palavras, gosto da lei da reencarnação porque ela diz, se ora tu estás ocupando este lugar, amanhã tu pode ocupar este lugar. Se hoje tu ocupas este lugar, amanhã tu pode ocupar este lugar. E esse tipo de conscientização é necessária para nós entendermos que nós somos extremamente dependentes uns dos outros para trilhar nossa estrada aqui na Terra. Sem vocês, eu não consigo ser feliz. Não é só um clichêzinho não, minha gente. Nem é só uma demonstração de afeto aos nossos irmãos e irmãs aqui do Regeneração. Mas é um princípio que pode nortear muito bem essa consciência. Nós necessitamos uns dos outros. A lição Homem de Bem diz uma coisa belíssima. Aliás, diz várias coisas belíssimas, mas tem um ponto que me pega quando ele diz assim: se a natureza espiritual, ou a natureza das coisas, dependendo do Evangelho, Guilherme Ribeiro, se a natureza espiritual coloca o homem em uma determinada posição social, e ele o tem a seus pés determinadas criaturas, cabe-lhe ajudá-las ajudar a estas na sua estrada evolutiva, socorrendo nas suas fraquezas, auxiliando em seus deméritos. Se o homem ocupa determinada posição, ele tem a obrigação de ajudar aqueles que estão abaixo. Isso eu acho muito bonito. E a lei da reencarnação escancara isso de uma maneira muito precisa. Hoje nós estamos aqui. Hoje eu tenho um determinado tipo de vivência. Quando atravessar os portais da imortalidade, quando os olhos físicos desse corpo fecharem-se, quando acordar o meu espírito no mundo espiritual e na erraticidade receber a missão de retornar a este mundo de provas e expiações, é justamente aqui que eu viverei outras vidas e outras experiências, mas com o mesmo fundamento e o mesmo princípio, a evolução, porque é o objetivo dos espíritos, evoluir. Descem em existência seguinte as mais íntimas condições, aqueles que ora estão em determinadas elevadas situações, até que tenham dominado todo o seu orgulho, egoísmo e ambição. Enquanto isto não for para nós causa de aprimoramento,
retornaremos para este mundo quantas vezes necessário for, até nos conscientizarmos de que só através deste caminho nós conseguiremos aprender e atingir o nosso objetivo na terra. E qual é o nosso objetivo senão amar incondicionalmente, assim como Cristo? E qual é senão o nosso objetivo? Fazer-se pequeno diante de todas as criaturas, para que o Cristo apareça sobre nossas faces, como diz Paulo, o apóstolo dos gentios. Qual é o nosso objetivo senão colocar-nos por último, para que aqueles sejam os primeiros, assim como Cristo nos diz lá no final, colocar-se lá no final, pois os últimos serão os primeiros. Aquele que se eleva, este será rebaixado, e aquele que se humilha, ou aquele que está humilhado, este será exaltado. Este princípio máximo, este ensinamento excelso deixado pelo Mestre nos diz que nós somos extremamente solúveis, que ora nós podemos simplesmente deixar este plano e viver outras tantas vidas, ou até mesmo nesta própria encarnação, nós podemos ser convidados a vivenciar novas experiências, estas inesperadas por nós, mas necessárias ao nosso aprimoramento. Porque a lei de Deus nos ensina que tudo aquilo que chega para nós atravessa pelo crivo do merecimento ou pelo crivo da necessidade. Logo, tudo aquilo que acumulamos em nossas vidas, se não for pelo merecimento, é pela necessidade e vice-versa. Se não for pela necessidade, é pelo merecimento. Mas todos esses caminhos convergem para um único resultado: a evolução dos espíritos. E é por isso que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, este que é um livro ao qual tenho grande admiração, um livro pequeno, 30 capítulos, um livro de mensagens, um livro de fácil entendimento, Emmanuel, ele tem uma lição belíssima que se denomina humildade. E nesta lição Emmanuel diz: a humildade por força divina reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Magnificante o sol cada dia, oscula a face do pântano sem clamar contra o insulto da lama. A flor que sem alarde incensa a glória do céu, infiltrando na aspereza da rocha a água que se revela mais nobre e pura, e em seguida as grandes calamidades, a colcha de erva que cobre o campo, a fim de que o homem recomece a lida. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios enquistamentos do sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. A nossa teimosia, como sempre, nos eleva, ou melhor, nos leva para caminhos que não são bons aos nossos espíritos, caminhos que por vezes comprometem a nossa evolução espiritual. Está na nossa teimosia, na teimosia que por vezes é nata do homem, porém o Espiritismo trata junto ao Mestre Jesus da reeducação das almas para uma compreensão de que por mais de que estejamos na matéria, por ela não seremos guiados, de que por mais que estejamos no mundo, pelo mundo não seremos direcionados, porque acima de toda a compreensão está a certeza de nossa natureza espiritual, está a certeza de que nós somos imortais, somos herdeiros da eternidade, e por ser e ocupar este espaço, sejamos nós a não macular a chave do progresso através da nossa teimosia, essa teimosia que por vezes só nos leva para caminhos que nos distanciam da lei de Deus, essa teimosia que nos leva para caminhos que não nos apontam o Evangelho, esta teimosia que é contrário a tudo aquilo que o Mestre nos ensinou. Mas Ele também não nos pede que possamos segui-lo de maneira cega, mas nos pede que possamos seguir de maneira racional, de maneira consciente. Eu sigo o Mestre Jesus, mas eu sei porque eu sigo. Eu amo a doutrina espírita, mas eu sei porque eu amo. Eu amo os ensinamentos do Cristo, mas eu sei porque eu amo. Ele não nos pede para que nós aplaudamos
porque Ele não precisa disto. Ele não nos pede que nós o sigamos de maneira cega e irracional. Ele nos pede que sejamos os bem-amados discípulos, as suas ovelhas, pela qual o mal jamais terá poder de arrebatar de suas mãos. E Emmanuel segue dizendo: sem um reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que os cerca, despreocupada da sua condição real de espírito, em trânsito. Nós não somos, nós estamos em trânsito nos carreiros evolutivos e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro de qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. O contrário da humildade, como bem sabemos, é o orgulho, o egoísmo, a vaidade e todos os sentimentos que a partir deste se manifestam. E neste reino do eu, como diz Emmanuel, nós cultivamos ilusões, cultivamos a ilusão de superioridade. Esta é a pior de todas as ilusões que podemos cultivar. É a ilusão que nos coloca no patamar que não existe. É a ilusão que nos coloca nos píncaros de um monte que não existe. É a ilusão que nos leva a um ponto imaginário. Por isto é uma ilusão. Por isto é uma redundância. É uma ilusão. A ilusão de superioridade, esta é a pior delas. A ilusão de dominância sobre tudo e sobre todos aqueles que me cercam, que ombreiam comigo as experiências evolutivas. Esta ilusão também deve ser combatida de maneira grandiosa por cada um de nós, no reino íntimo dos nossos seres. Não será o centro espírita, e a partir desta compreensão, nós começaremos a enxergar as nossas existências de outra maneira. Não será no centro espírita, não será os nossos guias e mentores espirituais de tarefa, não será nenhuma ação exterior que nos guiará à saída desse píncaro que nós nos encontramos no reino dos eus, e sim nós mesmos, que vamos, através da nossa própria conscientização, converter as nossas ações deméritas em ações benéficas, distanciando-se cada vez mais da vaidade, do orgulho e da ambição. Essas chagas que maculam o nosso espírito. Sob o fascínio da semelhante negação, ergue as orgais de revolta contra todos os que lhes inclinam o espírito, aproveitando das horas, já que sem clima de humildade não se desvencilha da trama de sombras e ainda se vincula do plano da animalidade que todos deixamos para trás, após a auréola da razão. Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança que geram a tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica. Então, a partir destes momentos que nós vivenciamos no reino das ilusões, que o orgulho nos traz, nós conseguimos, de uma maneira tão sutil, imperceptível, mas tão divina, porque o nosso Deus, Ele é tão perfeito até nos mínimos detalhes, que nós conseguimos reverberar sobre nossas existências materiais as consequências desses sentimentos que nos distanciam de Deus. O que eu quero dizer é que no reino do orgulho, da vaidade, da ambição, nós desenvolvemos problemas orgânicos, problemas de origem psíquica e dos mais diversos problemas que se manifestam apenas na matéria. Assim como hoje a psicologia vai nos dizer de uma maneira muito clara que os nossos sentimentos intervêm de maneira direta em nossas condições de saúde, os espíritos já diziam lá atrás de que o tipo de vida que levo interfere diretamente no meu corpo, na minha vida, na minha família, na minha sociedade. Quando nós vamos aprender que não existe doentes, e que na verdade são estados da alma, e que nós temos que de uma maneira positiva reverter esta doença, o primeiro passo é isto. O primeiro passo é descer do nosso ego,
e cultivar em nós os sentimentos de amor, os sentimentos de perdão, os sentimentos sublimes ensinados pelo Mestre Jesus. Emmanuel, ele vai encerrar. Refletindo a do céu, a humildade, para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despiu-se dos homens pelos braços da cruz. Não poderia encerrar Emmanuel de outra maneira, a não ser lembrando-nos de que o Cristo chega para nós através do exemplo máximo da manjedoura, e que o Cristo deixa-nos materialmente através do Calvário, da crucificação, exemplo máximo de humildade. Emmanuel vai nos dizer a posteriori que se nós praticássemos 1/3 do cristianismo de nossas bocas, a terra seria um projeto de paraíso. 1/3. O que é 1/3 para os espíritos que não são mais principiantes e que todos aqui somos? Atravessamos os portais da imortalidade tantas e tantas vezes. Quantos anos vocês têm? Quantos anos nós temos? Quantas vidas já vivemos apenas neste plano? Quantas vidas somatizamos quando olhamos para o universo que é tão grandioso e tão belo e tão vasto? Quantas vidas vocês já tiveram? Quantas vidas eu já tive? Quantos conhecimentos foram acumulados no decorrer de todas essas existências? E o que é que nós fazemos com esse conhecimento? Não somos mais principiantes. Deixemos de ocupar o espaço de negação. Quando alguém disser para nós, você tem o conhecimento, e dizer com falsa modéstia, eu não tenho esse conhecimento, você tem esse conhecimento. Não somos mais principiantes na matéria. Ora, o espírito que repousa na ignorância da selvageria é este mesmo espírito que hoje compreende as suas necessidades evolutivas de uma maneira tão ampla e tão necessária que nós ocupamos. No hoje, no presente. Por isso também que a melhor dádiva que o Espiritismo nos ensina é a viver as experiências de maneira consciente no hoje, porque o amanhã, como diz William Shakespeare, o amanhã é um terreno incerto demais para se concretizarem os planos. Então é aqui no agora que nós semeamos a nossa morada espiritual, e não apenas quando atravessarmos auréolas do mundo espiritual que vamos nos preocupar com isso. Nossas ações no hoje refletem o nosso amanhã. E ainda em Emmanuel, mas no livro Vinha de Luz, ele tem uma lição bem curtinha chamada Em Silêncio, é a lição número 4. E eu acho tão bela porque eu gostaria de encaminhar a minha participação neste grupo espírita de estudos e de trabalho com esta citação de Emmanuel. Porque por vezes, ainda dialogando com a mensagem que nos é dada, aquele que se eleva será rebaixado. Ainda dialogando com a mensagem de humildade proferida pelo Cristo há 2000 anos, e que ecoa no universo, em todos os nossos corações, Emmanuel vai dizer, e eu digo, é para os espíritas, é para nós. Então, ao ouvir as palavras que eu direi, não olhem para o lado, não olhem para a memória de vocês, não revejam os seus, olhem para dentro de si, porque Emmanuel vai dizer, não de maneira direta, mas eu digo, ele vai dizer para os espíritas, em silêncio, se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com a sua posse. Se amas, não firas o objeto amado com as suas exigências. Se pretendes curar, não humilhe os doentes. Se queres melhorar os outros, não maldigas ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não dilacere aqueles que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista, todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que, em todos os tempos, quase todos os trabalhos das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas.
Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói. Cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne, e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus, nos diz Emmanuel, na lição número 4 do livro Vinha de Luz, da coleção Fonte Viva. Nos alertando, espíritas, faz em silêncio. Aquele que se eleva será rebaixado. Não faz esperando dos homens o aplauso, pois este aplauso não é de nossa característica dá-lo de maneira tão fácil. Apenas pela caridade? Será que nós aplaudimos apenas pela caridade? Ou apenas quando nós queremos massagear o ego dos nossos? Ou será que nós não queremos ser aplaudidos no alto de nossos eus, no alto de nossas ilusões, por um trabalho que não nos pertence, por uma mensagem que não nos pertence, por uma vivência que muito menos esta pertence em totalidade a nós, por uma existência que rompe-se com a fragilidade tamanha, que ora eu estou aqui, ora não estarei mais. E diante da brevidade da vida, a humildade surge como bússola moral a guiar-nos em todas as circunstâncias, diante de todas as adversidades, pois sem ela não conseguiremos chegar ao reino de Deus. Sem ela não somos dignos sequer de nos auto-intitularmos cristãos, pois muitas vezes nós nos dizemos cristãos com a boca tão cheia, pois muitas vezes inflamos o nosso peito para nos dizer cristãos. Não é isto que o Cristo pede. Não é isto que o Cristo pediu para nós. Então, por isso, tenhamos em nós o cultivo constante da humildade, a compreensão constante de que todo aquele que quer ser o primeiro, faça assim o último. Que todo aquele que deseja brilhar, ofusque, mas primeiramente não deseje, vivencie, seja a luz. Porque a cada momento, à medida que nós espalhamos o Evangelho, através de nossas ações, nas construções íntimas de nossa sociedade, somos a luz que falta neste mundo tão sombrio, nesse mundo de trevas. E é lamentável quando eu vejo tantos irmãos e irmãs quando falam, às vezes até em tom de brincadeira, que aqui não querem voltar. Pois eu digo, meus irmãos, com toda a sabedoria que tenho e convicção que tenho dentro do Evangelho de Jesus, para mim, essa convicção é para mim. Aqui eu quero voltar quantas vezes necessárias forem, porque é aqui, justamente neste plano, que eu aprendo, que eu regulo, que eu norteio, que eu vivencio, que eu travo as batalhas verdadeiras, que eu travo as batalhas mais íntimas, e eu vivo com a consciência de que um dia irei partir, de que um dia já fui, mas que ao término da minha existência perceberei que a luta nunca será contra o outro, mas sempre contra aquele homem velho que habita dentro de meu coração. Sem essa consciência, não podemos nos dizer cristãos, porque aí é incompleto. E o Cristo, Ele nos pede para que sejamos quentes em nossas atribuições dentro do seu postulado, dentro do seu Evangelho. Então o convite que nos resta fazer é a vivência deste Evangelho das mais diferentes maneiras, porque não existe uma única forma de viver a Jesus. Eu posso viver Jesus de muitas formas, e é justamente aí que os Espíritos vão nos alertar: cuidado com a vaidade, cuidado ao término da campanha do sinal, da campanha do quilo, da campanha da sopa, dos enxovais, da evangelização e de todos os trabalhos que a casa ofertar. Cuidado para não bater no peito e dizer: eu fiz a minha parte, porque aquilo que nos cabe fazer ainda é muito grandioso. E não será uma campanha do quilo, uma visita, um atendimento fraterno, uma mediúnica,
No contrário, paremos de nos preocupar com a quantidade e passemos a viver de maneira total e consciente o Evangelho de Jesus, pois assim nós seremos mais felizes. Desta forma, meus irmãos e minhas irmãs, o sentimento de gratidão nos resta no peito, no término deste trabalho tão edificante, que é o trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus. O nosso irmão que falou, e fico muito feliz e honrado em já fazer parte desta casa de oração e de trabalho, e de vir aqui e ver rostos tão familiares, mas também de ver rostos tão diferentes. Gratidão a todos vocês e a todas que me assistiram, que me ouviram por esses minutos que se passaram, que nós possamos, em muitas outras ocasiões, juntos viver Jesus, pois nós somos, nunca o outro, nunca vocês, nós somos aqueles que outrora caminhamos contrário a tudo isso que nós fazemos. Nós somos aquele que outrora marchamos contrário a tudo isso que nós estamos falando e nós fazemos nas casas espíritas. E é justamente por isso que hoje nós somos convidados a estar aqui, não ouvindo a Ian, mas refletindo sobre esse Evangelho tão magnífico, essa moral tão bela, irretocável, essa moral que nos contempla em todas as circunstâncias, em todas as vicissitudes, em todos os momentos. É o Cristo falando conosco. Quando abrirem o Evangelho, lembrem-se sempre disso. É Cristo falando com os nossos corações. É Cristo falando, dialogando com o homem velho que ainda existe e habita dentro de cada um de nós. Desta forma, meus irmãos e minhas irmãs, eu agradeço o convite e o carinho, e que nós possamos em outros momentos estar juntos, nessa marcha tão linda, que não é a final, pois ainda teremos muitas coisas para viver juntos neste apostolado santo, que juntos nós possamos construir a estrada do presente, levando a todos e a todas o Evangelho de Jesus, que ora nos foi tão desconhecido, mas que hoje nos contempla e nos abraça de uma maneira tão grandiosa. Gratidão. Deixo um abraço fraterno de todos os irmãos e irmãs que fazem a Ascarpa, Associação de Caridade, Paz e Amor, casa a qual faço parte com minha família, e que nós possamos, nos próximos meses, retornar a esta casa para refletir mais uma vez sobre a luz do Evangelho do Cristo, pois este é o nosso trabalho. Muita paz, muita luz. Meu irmão, palavra com você.